Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 14. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, dos versículos 25 até o versículo de número 35. Durante todo o mês de agosto, se assim o Senhor nos permitir, estaremos falando sobre o que significa seguir a Jesus Cristo. E é importante que tenhamos em mente que essa mensagem, esse tipo de tema, não é um tema palatável para todos os gostos, né? Quando falamos de cruz, quando falamos sobre aborrecer algumas coisas que nos são importantes, às vezes se torna um desafio. Mas eu quero convidar você a ter coragem em Jesus. Coragem através do Espírito Santo para que possamos aceitar o desafio de tomar a nossa cruz e segui-lo. É isso que diz o texto que eu leio com você agora. Versículo 25 fala assim: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: olha, este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar quem vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envie-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Versículo 34. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero convidar você, em nome de Jesus, a estar baixando sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso, cuja palavra é lâmpada para nossos pés, luz em nosso caminho, te pedimos, Senhor, neste domingo, teu santo dia, primeiro domingo de agosto do ano de 2024. Abre e ilumina nossas mentes para que possamos entender a tua santíssima palavra. Possamos entender de forma pura, de forma perfeita, Senhor, para que nossas vidas estejam de acordo com tudo aquilo que tivermos entendido corretamente através da iluminação do Teu Santo Espírito, que em nada desagrademos a Tua Majestade. Nós não temos força para isso, Senhor, nós não temos poder para isso, por isso te pedimos em nome de Jesus Cristo, aquele que nos deu exemplo, aquele, Senhor, que se esvaziou, aquele que sofreu morte de cruz, mas não somente isso, ressuscitou ao terceiro dia e agora intercede por nós. É sobre esse nome sobre todo nome que nós te pedimos, Pai, oferece esse milagre ao teu povo, de ouvir a tua palavra e praticá-la, de ler a tua palavra e praticá-la, vivermos diferentes, Senhor, não melhores do que os outros, mas quem sabe, Senhor, apenas aquilo que o Senhor nos pede, santos,
santos como o Senhor é santo, separados, diferentes do mundo, não filhos da ira, mas filhos de Deus. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e tua igreja diz amém. Queridos irmãos, seguir a Jesus Cristo é a maior aventura que você pode empreender. Buscá-lo serve ao seu maior propósito, que é magnificar a sua glória. Confiar nele satisfaz sua maior necessidade, que é o perdão dos pecados. Amar a Cristo lhe dá o maior prazer, a suprema alegria de conhecê-lo. Ser ensinado por Cristo te dá a maior sabedoria, a verdade divina que só ele possui. Permanecer nele confere o maior poder, a sua graça que é suficiente para a vida diária. Caminhar com ele te proporciona a maior comunhão, o mais puro prazer de comungar, ter comunhão, relacionamento com o Mestre. E viajar por essa estrada durante a nossa brevíssima jornada aqui nos leva ao maior destino além desta vida, a sua presença imediata no céu. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, diante desse texto, um texto tão caro, a refletirmos a maneira como temos vivido diante do Senhor. Alguns aqui têm uma experiência com Jesus Cristo de alguns meses. Alguns aqui têm uma experiência com Jesus Cristo de alguns anos, alguns de uma vida toda. Alguns de nós têm trazido assim como aquele para a cidade santa. E em seu caminho, em sua labuta, em sua jornada, ele se depara então com a cruz de Cristo. E a cena, quando ele se depara com a cruz de Cristo e o Evangelho lhe é revelado, somente é iluminado, é uma cena maravilhosa, e eu já contei ela aqui, provoco sua paciência mais uma vez essa noite. O fardo se solta das suas costas e rola montanha abaixo e cai dentro de uma cova. Nossos delitos, nossas falhas foram sepultadas, foram jogadas no mar do esquecimento. Infelizmente, eu e você temos o péssimo costume de guardar uma lista. O péssimo costume de tentar lembrar-nos de mazelas, de falhas, de problemas, de potencializar aquilo que é ruim e minimizar aquilo que é bom. O problema se torna gigantesco e a bênção se torna ínfima. O problema, a dificuldade se torna incrível, mas o nosso Deus parece que não está nos ouvindo. E esse texto, ele é importante para mim e para você. Olhe na sua Bíblia, mantenha aberta, por favor. Versículo 25 fala que grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Jesus quer falar com você nessa noite. Meu Deus, pastor, parece aquelas falas, de pastores pentecostais, O Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Mas eu estou mentindo, irmão? Jesus não está falando comigo, contigo, através desse texto? Ele está falando. E isso é tão verdadeiro que, se você notar, não sei se você notou, penso que sim, o último versículo que lemos, versículo de número 35, a última frase, ela é célebre, ela é cara. Diz assim o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Claro, eu digo para você o que eu quero dizer com isso, que o Senhor tem falado comigo e contigo diariamente. Através das bênçãos, através das dificuldades, através do nosso dia a dia, e nem sempre o temos ouvido. Temos acreditado muitas coisas que o Senhor tem enviado para nós, para outros setores. Agora, observe, meu irmão, eu quero te perguntar, quando o Senhor fala contigo, quando o Senhor dirige a sua santa voz, quando a Sagrada Escritura vem diante de você, quem você é? Você é filho? Você é discípulo? Ou você é um cristão nominal? Quando alguém pergunta para você, por exemplo, segunda-feira na faculdade, segunda-feira no trabalho, segunda-feira no mercado, segunda-feira lá no hospital, onde você está? Na rua, na casa, na varanda? Pergunta, onde você estava ontem à noite? O que você fala?
Você responde com garbo, com gosto, com orgulho. Eu estava na casa do meu Deus, aleluia. Eu estava no melhor lugar possível na face da terra. Mas onde? Qual é esse lugar? Eu quero ir também. Rapaz, na companhia de pessoas incríveis, maravilhosas. E deixa eu falar para você, parecia uma obra de arte porque a música apresentada, os louvores entoados ali, rapaz, um gosto diferenciado, uma afinação celestial. Os sorrisos dos meus irmãos, as lágrimas dos meus irmãos faziam com que eu não sabia se eu chorava ou ria, porque a Bíblia fala: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que são alegres. Mas o melhor você não sabe. Mas o que é o melhor, meu amigo? O melhor é que não foi apenas a música, não foi apenas o meu irmão, minha irmã, foi na verdade o Espírito Santo de Deus, que durante a pregação do Evangelho falou ao meu coração, mostrando os meus problemas, mostrando os meus defeitos, mostrando os meus erros, e eu disse: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me traz mais perto de Ti, Senhor. Abraça-me forte porque eu sou fraco. Como disse o apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu já fiz, já cometi. E sabe, meu amigo, eu quero te falar onde eu estava ontem à noite. Eu estava na igreja presbiteriana do Brasil. Eu estava na casa de Deus, eu estava com meus irmãos, mas quando eu saí de lá, eu não saí sozinho. Jesus Cristo de Nazaré veio comigo. E eu tenho certeza que a semana será cheia de embates, cheia de lutas, cheia de desafios, a ponto de dizer: Senhor, onde Tu estás? Mas eu sei que Jesus está no barco. Eu sei que Jesus está comigo porque Ele me prometeu que, ainda que o tempo passe, ainda que os dias sejam longos, Ele não vai me deixar. Ele estará comigo até a consumação dos séculos. E essa, meu amigo, é a minha esperança. E é por isso que eu vou voltar domingo que vem. Por quê? Porque eu preciso desse Jesus. Mas Ele não está com você agora, Ele está comigo agora. Mas os meus irmãos estarão no domingo. E eu preciso abraçá-los. Eu preciso ser abraçado, eu preciso chorar com eles, sorrir com eles, porque o Senhor quer falar comigo mais uma vez. O Senhor então lhes disse o quê? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sou discípulo, sou filho, sou um cristão nominal. Para muitos, descobrir que no Novo Testamento os seguidores de Cristo são chamados de cristãos apenas 3 vezes é uma grande surpresa. A ocorrência mais significativa é o comentário de Lucas explicando que foi em Antioquia da Síria que os discípulos de Jesus Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Antioquia era uma cidade conhecida como comunidade internacional. Consequentemente, a igreja também era uma comunidade internacional e seus membros eram adequadamente chamados de cristãos, para indicar as diferenças étnicas, que eram superadas por sua lealdade comum a Cristo. As outras 2 ocorrências do termo cristão evidenciam que seu uso já estava ficando um pouco mais comum. Quando Paulo, por exemplo, sendo julgado diante do rei Agripa, o desafia com uma pregação célebre. Leia lá em Atos 26, e Agripa conclama, infelizmente, dizendo: Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão, por muito pouco. Você já teve alguém que você ama assim? Você vê que falta tão pouco para essa pessoa se entregar a Cristo? Falta só um pouquinho, mas você sabe que esse pouquinho é uma vida inteira? Você sabe que para Deus ou é 100 ou é 0. Você sabe que Deus não negocia meios amores. Olha, Senhor, eu vou estar contigo, mas eu continuo... Não. Você é meu. Eu te salvei, eu te remi, eu te comprei por preço.
Que preço? Sangue derramado na cruz do Calvário. John Stott continua nos falando que depois o apóstolo Pedro, cuja primeira carta foi escrita em um contexto de perseguição crescente, acha necessário fazer uma distinção entre aqueles que sofriam como criminosos e os que sofriam como cristãos. Isto é, por pertencerem a Cristo. Logo, ambas as palavras cristão e discípulo implicam relacionamento com Jesus. Porém, discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica em um relacionamento entre aluno e professor. E você lembra, meu irmão, minha irmã, você que teve esta oportunidade de estudar em um colégio, em uma faculdade, daquele professor que marcou a sua vida. Eu estou orando sobre escrever um livro e o título vai ser assim, Marcas ou Manchas? Porque se você parar para pensar, é isso que nós deixamos na vida das pessoas. Ou eu deixo marcas, ou eu deixo manchas. E nesse exato momento, você que já estudou, lembrou de um professor muito bom. E ao mesmo tempo de um professor que você diz assim, rapaz, isso é uma aprovação. Isso é uma cruz, misericórdia, Jesus. Quando é que termina essa aula? Nem começou ainda, quando é que termina essa aula? Você que já lecionou e foi professor, foi professora, também lembra de um aluno dedicado, um aluno querido, um aluno que lhe trazia presentes, lhe trazia bilhetes, lhe trazia, na verdade, um mimo, sempre com aquele caderno impecável, aquelas lições prontas, e um outro tipo de aluno. Ah, meu Deus, quem é você mesmo? Ele aparecia uma vez por mês na sua sala. Quando nós falamos sobre discípulo, temos esse relacionamento entre aluno e professor. Entendemos o quê? Que durante os 3 anos de ministério público, 12 foram os discípulos antes de serem apóstolos. E como discípulos estavam sob a instrução de seu mestre e senhor. Talvez de alguma forma, deveríamos ter continuado a usar a palavra discípulo nos séculos seguintes para que os cristãos fossem discípulos de Jesus de maneira consciente, para que levassem a sério a responsabilidade de estar sobre a disciplina de Jesus. Nosso interesse, irmãos, em agosto, com essa série de mensagens, é que nós, aqueles que afirmamos ser discípulos do Senhor Jesus, ou aqueles que desejam se tornar seus seguidores, não o provoquemos a dizer, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Em Lucas 6,46 é a advertência do mestre. Olha, por que vocês me chamam de Senhor? Vocês não fazem o que eu mando vocês fazerem. Você não é do tempo, eu acho. Alguns aqui são. Papai olhava. No olhar de papai a gente já entendia a ordem. Mamãe olhava. No olhar entendíamos a advertência. Puxa, pastor, que saudosista você. Não. Estou só te lembrando de como as coisas funcionavam em relacionamento, disciplina, ordem, amor, obediência, submissão. Seguir a Jesus Cristo é a maior aventura que você pode empreender. Lembra? Eu te falei isso no início. Buscá-lo serve ao seu maior propósito, magnificar a sua glória. O discipulado genuíno é um discipulado sincero. Segundo ponto, o discípulo que sabe amar. Versículo 26 fala o que na sua Bíblia? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Nós temos algumas versões mais antigas da palavra de Deus que fala odiar ao invés de aborrecer. Se não odeia o seu pai, não odeia a sua mãe, e aí a pessoa fica assustada, né? Mas na Almeida, século 21, existe uma versão muito maravilhosa que foi traduzida assim: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vou repetir para a nossa reflexão, isso é muito importante. Se alguém vier a mim, Jesus falou, mas amar o seu pai e a sua mãe,
amar a sua esposa e os seus filhos, amar os seus irmãos e irmãs, ou ainda amar a sua própria vida mais do que Jesus, não pode ser meu discípulo. O que o Salvador requer em Lucas 14, 26 e em outras passagens é o devotamento completo. É o tipo de lealdade que é tão verdadeiro e irredutível que qualquer outro afeto, mesmo o afeto pela própria vida de alguém, deve estar sujeito a ela. Pastor Daniel Alfa, um querido amigo, em seus currículos, quando procurava emprego, uma de suas referências era ter sido participante em alguns programas da NASA. Isso chamava muita atenção, como cientista, como físico. Mas o que chamava mais atenção era que no rodapé, em letras garrafais, em negrito, estava escrito: eu amo o Senhor Jesus Cristo, vírgula, e não faço nada sem Ele. Eu amo o Senhor Jesus Cristo e não faço nada sem Ele. Já contei aqui para vocês que uma das minhas melhores experiências profissionais seculares antes de me tornar seminarista, antes de me tornar pastor, foi em uma entrevista de emprego onde eu só tinha o dinheiro para a passagem do ônibus e o RH me perguntou assim: qual é o seu sonho? Eu respondi: o meu sonho é ser pastor. Eu tinha um aleluia engatado, mas eu segurei porque eu sabia que o RH não ia entender. O meu sonho é ser pastor. E eu segurei o aleluia. E aí a moça do RH falou assim: seu Jefferson, em quanto tempo o senhor deseja realizar esse sonho? Eu falei: em 5 anos. Em 5 anos. E ela falou: e se eu quiser um vendedor para mais 5 anos? Não sou eu, moça. Eu em 5 anos vou ser pastor. Mas por que, seu Jefferson? Porque eu amo Jesus Cristo. E eu usei uma frase que hoje, como presbiteriano, não uso mais. Eu falei assim: moça, eu sou crente até o osso. Até o tutano do osso, moça, eu sou crente. Eu sou de Jesus, moça. E ela falou assim: como é que é? Isso, exatamente, a senhora ouviu, até o osso. Ah, muito obrigado, seu Jefferson. A gente vai verificar aqui, entra em contato. Pensei comigo, nunca mais. Fui embora para casa, peguei o ônibus e fui para casa. 2 dias depois, tocou o telefone. Seu Jefferson, aqui é da empresa tal. Só poderia fazer uma segunda entrevista? Claro, posso. Retornei. Aí estava o RH e estava o gerente da empresa. E o gerente falou assim: seu Jefferson, eu sou cristão. Eu queria só confirmar uma coisa com o senhor aqui. O senhor é crente? Eu falei assim: até o osso, moço. Ele deu um sorriso. Está escrito aqui, até o osso, até o osso, até o tutano. Sou de Jesus, eu amo Jesus. Conversamos algumas outras coisas, trivialidades, me mandou embora para casa. Passaram-se mais 2 dias. E aí tocou o telefone. E era a empresa. A empresa falou assim: seu Jefferson, você pode voltar aqui? Eu falei: não posso, moça, acabou meu dinheiro. Eu tinha só 4 passagens de ônibus, agora não tenho mais. Não, faz o seguinte: o senhor arruma com alguém e a gente ressarce o senhor aqui. A senhora tem certeza? Porque, olha, eu estou numa situação bem... Não. E eu fui lá. E aí estava o RH, o gerente, o supervisor e o dono da empresa. E eles só queriam escutar uma coisa: o que eu tinha lido da Bíblia naquele dia. Porque eles falavam: se você é crente até o osso, você leu a Bíblia hoje? Eu falei: li, claro. O que você leu? E eu falei: eu li Mateus 7,7, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Todo aquele que busca, todo aquele que bate, se ele é aberto, todo aquele que busca encontra, todo aquele que pede recebe. Parafraseando aqui, né? Aí ele falou assim: realmente, você estava pedindo? Eu estou pedindo um emprego, irmão. Estou pedindo algo digno. Mas, de novo, só se Jesus vier comigo. Mas o senhor é daquele que lê a Bíblia no trabalho? Não. Eu não roubo o meu chefe lendo a Bíblia no trabalho. O tempo do trabalho é de trabalho. Mas eu estou com ela na minha mente e no meu coração o tempo todo. Ou você fica pregando, todo mundo fica. O tempo todo. O tempo todo. Qualquer coisa boa, eu digo assim: graças a Deus. Qualquer coisa ruim, eu digo assim: rapaz, cuidado, hein, vai orar. É o tempo todo. Então a gente não sabe se isso vai ser bom. Eu falei: vamos tentar. E para resumir, irmão, e voltar para a palavra, que eu já me estendi demais, eu fui promovido 5 vezes naquela empresa. E eu saí daquela empresa para me tornar pastor. Então o que importa, irmãos, para mim e para você, é compreender. Eu consigo aborrecer,
Eu consigo diminuir esse amor tão grande que eu tenho pelo meu irmão Júnior? Eu consigo diminuir esse amor tão grande que eu tenho pela minha esposa, André Regina? Eu consigo diminuir esse amor tão grande que eu tenho pela minha filha Laura Victória? Pelo Lucas, que acabou de entrar na nossa família, de modo muito especial? Eu consigo amar mais Jesus? Se eu for perseguido, se eu for colocado em um poste, e alguém diga assim, rapaz, ou você nega Jesus ou eu mato sua família. Eu consigo fazer esse tipo de comparativo ou não consigo? Porque vários irmãos nossos ao redor do mundo agora passam por isso. Ou você nega Jesus, ou eu mato sua esposa. Ou você nega Jesus. Conto aqui um outro testemunho de uma família coreana que na Coreia do Norte, em um buraco, areia ao seu lado, soldados com metralhadoras diziam assim, ou nega Jesus, ou vamos enterrá-los vivos. E as crianças com 6, 7 anos começaram a chorar e diziam assim, mãe nega, a gente vai morrer. Já vamos ter um encontro com o nosso Criador e o nosso Salvador. Comportamento, crianças, não chorem, vamos cantar um hino. E começaram a cantar um hino enquanto eram enterrados vivos. E morreram cantando o hino. Sabe o que aconteceu? A história não para por aqui. Foram martirizados o casal e as crianças. Todos os soldados se converteram diante daquele testemunho. O Senhor mais uma vez foi magnificado, glorificado. Pastor, mas que modos estranhos Deus usa, né? Deus usa caminhos estranhos, irmãos. Deus usa modos diferentes. Por isso Ele é Deus. Observe que o texto ainda fala que o Salvador me requer um devotamento completo, um tipo de lealdade que é diferente da lealdade que estamos acostumados, da devoção que estamos acostumados. Porque no mundo da Bíblia, um discípulo era um aprendiz e aprendiz de um professor. Ele era educado por instrução de um mestre e por imitar o modo de vida do mestre. Vamos gastar um pouco do grego? No Novo Testamento, grego, discípulo, matetes. Em latim, discípulos. É um seguidor de Jesus que aprende o que ele diz e então coloca em prática o que aprendeu, tornando-se mais parecido com Jesus no processo. Eu sou parecido com Jesus? Eu sou parecido com o Senhor? Quem é o seu professor, irmãos? É Jesus Cristo ou é o mundo? Com quem você anda? Quem você tem acompanhado de perto? Qual é a sua fala? O que está, na verdade, cerceando o seu relacionamento? Sobre o que você conversa? Você viu a canoagem? Eu não entendi até agora aquela boia na canoagem. É sobre isso que você fala? Você viu a abertura das Olimpíadas? Você viu? Sobre o que você fala? Sobre o que você conversa? Qual é o teu desejo, o teu sonho? Com quem você caminha lado a lado? De quem você segue os passos? Quero falar para você algo importante e falo com muito respeito. Ninguém vai fazer por você. Podem te ajudar, podem orar, podem orientar, podem ser bons exemplos, mas você vai ter que fazer a sua parte. Essa é a correta compreensão de soberania de Deus em contraponto da responsabilidade humana. A coisa mais importante que poderia ter sido feita por você, Cristo já fez na cruz do Calvário, mas você tem que fazer. O Senhor Jesus já ouviu a oração da tua mãe? Ei, moço, Jesus já ouviu a oração da sua mãe. Moça, Jesus já ouviu a oração da sua mãe. Do seu pai, do seu pastor, já ouviu, mas ele quer ouvir a sua voz. Pastor, eu não sei orar. Opa, seja bem-vindo ao time. Nenhum de nós sabe. Romanos 8:26 nos garante que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós por meio de gemidos inexprimíveis.
A gente precisa o quê? Abrir nossa boca. Precisa o quê? Desligar a nossa Netflix, desligar o nosso streaming, desligar o nosso videogame, abrir a porta, entrar na porta, fechar, entra no quarto, fecha a porta e em secreto Deus te vê ali. E ali você desabafa. Ali você retira sua máscara. Lembra do Super-Homem? Tirava o óculos, colocava, Clark Kent, tira sua máscara. Que máscara, pastor? Super crente. Super perfeito. Super forte. Não choro, amigão. Não choro, não volto atrás, não desisto, não peço ajuda, nunca pedi socorro. Não lambo o que cuspo. Já ouviu? Nunca, né? Agora ouviu. Aí chega no quarto, presbítero João abre a porta, fecha, desliga o celular e chora igual uma criança. Porque fala, Senhor, tu sabe, eu estou no limite, Senhor. Chega no médico, chega no terapeuta, o médico fala assim, olha, senhor fulano, tem uma má notícia, o senhor está com burnout. O senhor está com alto nível de estresse. Essas manchas no seu corpo são estresse. Estresse do quê? Aí eu já não sei. O senhor deve saber. Olha, eu tenho uma péssima notícia. Você está com uma gastrite. Do quê? De guardar raízes de amargura, reclamações, coisas de guardar. Mas o Mestre está ali. Jesus está ali. Basta abrir a porta, fechá-la e dizer, Senhor, sou teu, salvai-me, cura o meu corpo, cura a minha alma, porque eu quero ser teu discípulo. Calvino disse, se desejamos ser discípulos de Cristo, devemos reverenciar a Deus de tal maneira que possamos triunfar sobre todas as inclinações contrárias. Nós devemos submeter-nos com alegria ao seu plano. Senhor, tu queres assim? Senhor, amém, Pai. Que difícil, mas amém, eu te amo. Senhor, tu tens a boa, a perfeita, a agradável vontade. Senhor, tu tens o plano perfeito. Eu não sei o dia de amanhã, tu o sabes. Dessa forma, Calvino continua, devemos permanecer constantes em nossa paciência, por maior que seja a agonia mental ou qualquer outra classe de aflição que tenhamos. O discípulo de Cristo aborrece a própria vida. Ele não tem um pensamento suicida. Mas ele aborrece a própria vida, porque ele sabe que o comparativo de vida e vida em abundância é muito diferente. O verdadeiro discípulo de Cristo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro convertido, ele não espera prazeres terrenos. Ele não espera o melhor carro, a melhor casa, o melhor colchão, a melhor roupa, ele não espera por isso. Ele é surpreendido por isso. Depois de uma vida de labuta, uma vida de trabalho, ele olha e fala assim, Senhor, que legado maravilhoso o Senhor me deu, que família linda que eu constituí, que casa confortável que eu tenho, que carro abençoado que eu ando, que sapato bom é esse, não sinto o chão. Ele foi surpreendido por Deus. Ele não ficou gastando a vida dele olhando apenas para isso. Ele olhava para o céu. Ele olhava para a eternidade, ele olhava para Cristo. Porque com que carro Cristo andou mesmo? Qual era a casa de praia que Jesus tinha? Quais eram as férias maravilhosas que você vê? Todos no resort. Os 12 discípulos de Jesus. Aquela pulseirinha no braço, que você não paga mais nada, né? Aquela pulseira é um sonho, né, irmãos? Aleluia! Café da manhã, almoço, jantar, qualquer tipo de bebida, qualquer tipo de comida, uma praia, um mar batendo aos pés, logo à frente, cadeiras, guarda-chuvas de praia, e Jesus ali, vem Pedro, vem, daqui a pouco a gente vai pescar, tem barco aqui para você. Você viu isso? Você não viu isso? Filipenses 3, 8 a 11, Paulo nos desafia dizendo, sim,
deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse refúgio no grego é esterco, tá? Meu desejo é ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Para que, Paulo? Ele responde, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo fala assim, queridão, eu considerei tudo isso de bom que eu tenho como refúgio, como esterco, como lixo. O que eu quero? Eu quero sofrer com ele. Eu quero caminhar com ele. Eu falei para você no início, eu quero te lembrar que confiar nele satisfaz a sua maior necessidade, que é o perdão dos pecados. Amar a Cristo te dá o maior prazer, que é a suprema alegria de conhecê-lo. E ser ensinado por Cristo te dá a maior sabedoria, a verdade divina que só ele possui. Quero convidar você a observar o versículo 27, onde fala sobre tomar a sua cruz. Toma a tua cruz. Toma a tua cruz e segue a Cristo. Toma a tua cruz cada dia. Para que temer? Para que temer? Ele te ama. Toma a tua cruz. Toma a tua cruz, segue a Jesus. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. E para compreender esse trecho, talvez seja interessante voltarmos ao capítulo 9 de Lucas, onde Cristo fala sobre a maneira correta do discípulo carregar sua cruz. 9:23 de Lucas fala assim, dizia a todos, Cristo está falando novamente, está ensinando novamente. Se alguém quer vir após mim, ele fala, a si mesmo se negue. Puxa, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Uau! Como se faz isso, Jesus? Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Um outro texto da Sagrada Escritura fala assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens para demonstrar? Irmãos, olhe para mim por gentileza, só um momento. Se nessa noite o vosso pastor perecesse, se nessa noite irmã Andréia estivesse desolada, ligando aos presbíteros, ao conselho, dizendo assim, olha, o meu esposo pregou e partiu. E fosse colocado aqui o meu caixão, neste corredor, viradinho, olhando para a cruz. E você chegasse aqui à noite, não sei se chorando, não sei se controlando, não sei como você chegaria aqui, você o bem sabe. Qual o principal pensamento ao observar o corpo sem vida do seu pastor aqui você teria? Qual seria, você já fez esse exercício? Faça, por favor, porque eu não estou falando de outro, estou falando de mim. Qual seria o principal pensamento? Alguns diriam assim, Brevito Divaldo, não perdemos o pastor de novo. Aleluia, meu Deus do céu. Tem que vir outro pastor para beber de Tupã. Outros diriam assim, o nosso pastor está com Jesus. O nosso pastor alcançou a suprema meta da vida dele, está com Jesus. O nosso pastor descansou da sua labuta, entregou suas armas e já se encontra em glória na presença do Senhor.
Pastor, por que o senhor fala isso? Porque o ponto aqui, irmãos, é que tomar a cruz é entender que a cruz é significativa de morte. A cruz é significativo de término. A cruz é significativo de sofrimento, de tortura, de passamento. Se você analisar, e não vou me estender, porque o tempo urge, mas analise como Jesus Cristo foi preso, como foi julgado. Todos nós, leitores da Bíblia, sabemos que foi de um modo injusto, traído por um de seus discípulos, com falsas acusações, diversos espancamentos um a um. E quando ele se depara com Pôncio Pilatos, atabalhoado, não sabe o que faz, se o solta, se o prende, se o crucifica, tenta conversar com Jesus 2, 3 vezes. Jesus não promulga defesa própria, porque ele sabe que para aquele momento é que ele veio. Então Pilatos, em uma última intenção, diz: olha, eu tenho aqui um cidadão preso, inimigo do povo de vocês, um zelote bravo, já matou muitos parentes de vocês, já espancou outros, o nome dele é Barrabás. E eu tenho esse aqui, Jesus. Quem vocês querem que eu solte? E o povo falou o quê? Solta Barrabás, mas crucifica Jesus. Não sei se você já imaginou isso, ou pensou sobre isso, ou leu na história sobre isso, mas permita-me que eu possa fazer uso de alguns dos livros que li de minha biblioteca, que afirmam que o fazedor de cruzes não fez uma cruz para Jesus. Ele fez uma cruz para Barrabás, inimigo do povo, inimigo da nação, assassino, um homem mau. Uma cruz para um homem mau não é feito de uma madeira leve. Uma cruz para um homem mau não é com uma madeira que ela é lixada, retirada as farpas. Muito pelo contrário, você vai sofrer agora, Barrabás. Essa aqui eu vou fazer com gosto para você. Mas não foi Barrabás que carregou aquela cruz. Quem carregou aquela cruz? Foi o meu e o teu Jesus. Quando você vê Jesus tombando com a cruz, é porque a cruz é deveras pesada para o corpo espancado do Salvador. Quando você vê ele tombando com a cruz e continuando até o Gólgota, é o amor de Cristo Jesus por mim e por você que, tomando a cruz, vai até o final sem desistir. Pastor, mas qual é a minha cruz? Ah, eu já sei, pastor. Se eu fizer uma ligação aqui com o texto e eu tenho que aborrecer minha esposa, tenho que aborrecer meu filho, a minha cruz é minha esposa. Não. Peraí, a minha cruz é o meu filho que não me obedece. Não, já sei. A minha cruz é aquele pet querido que eu adotei, que destrói tudo. Você sinceramente acha que essa é a sua cruz? Irmãos, permita-me de modo muito respeitoso, a sua esposa é presente de Deus. Os seus filhos são presente de Deus. As coisas que você adquiriu, sejam elas vivas ou inanimadas, são presentes de Deus. Instrumentos para nos lapidar, obviamente. Mas a nossa cruz é algo muito mais nobre. É o meu e o teu caráter como filho e filha de Deus que não negocia a fé. Nós não negociamos a nossa fé. Nós não voltamos atrás. Nós não vituperamos o Evangelho. Nós não mercadejamos a palavra de Deus. Está ali o funcionário cristão, toca o telefone e o chefe grita: fala que eu não estou. Desculpa, chefe. Está tocando o telefone. Como é que é? Diga que eu não estou. O funcionário cristão lembra na hora de João 8,44 que aquele que mente é filho do diabo. E agora?
Aí ele atende e fala assim, pois não, quero falar com o senhor fulano, o chefe da empresa. Olha, o senhor fulano no momento não pode atender. E ele escuta um grito, tá, as caretas assim, ele não pode atender no momento. Vou lhe passar o recado, ele entra assim que possível e desliga. O que está fazendo, rapaz? Não, mandei você falar que eu não estava. Chefe, o senhor me perdoa, o senhor sabe eu sou cristão, eu não minto. Recebemos 35 caixas, coloca na nota e recebemos 30. Chefe, eu não posso fazer isso. Porque a palavra de Deus fala assim, não furtarás. Você entende o que é tomar a cruz? Se alguém quer vir após mim, aí eu pergunto para você, no encerramento dessa noite, você quer seguir a Cristo? Porque parece que não há um bom marketing aqui, não é verdade? Parece que não há uma boa propaganda. Eu ter que negar a mim mesmo, eu ter que amar os que estão ao meu lado menos do que Deus, eu ter que sofrer. Mas que propaganda ruim, pastor! Caríssimos irmãos, não há jornada que se compare a essa. Seguir a Cristo levará você de onde você está, preste atenção, para onde você precisa chegar. Seguir a Cristo levará você de onde você está, em um lamaçal de dúvidas, em um lamaçal de coisas que te seguram, para onde você precisa chegar, a rocha firme que é Jesus Cristo. Com Jesus ao seu lado, Ele te levará por todas as experiências da vida, desde seus melhores momentos e sim, deixa eu te falar, até as suas noites mais escuras. Ao seguir os passos de Jesus, você descobrirá a vida abundante que Ele veio oferecer e finalmente levará você para o nosso verdadeiro lar, para o céu, para a própria sala do trono de Deus. Nenhuma busca na vida pode se comparar a essa jornada de seguir Jesus.